Pensata, com Marcelo Madureira. Vamos falar de ficção? Pois é, o pessoal fala que, Marcelo Madureira, você só fala de livro de não ficção. Será que você não gosta de literatura? Você não gosta de ficção? Como é que é essa história? Você não comenta um livro de ficção? É verdade. Quer dizer, é verdade que eu não comento nenhum livro de ficção. Mas hoje, para mudar um pouco, para sair da rotina, eu vou falar um pouco de livros de ficção, livros de literatura, coisa que eu gosto, muito aprecio, mas eu acho que eu não tenho gabarito suficiente para ficar aqui comentando, tirando onda de crítico literário ou ensaísta, qualquer coisa que o valha. Mas, modestamente, eu também sou um leitor intimorato e constante de obras literárias. E no quesito ficção, eu sempre comentei o seguinte: de todos os livros que eu pretendo ler até eu for capaz, talvez todos eles já tenham sido escritos, principalmente os de ficção. Então, eu tenho que me concentrar muito dos livros, focar muito dos livros que me interessam, porque eu sei que ao longo da minha vida eu não vou conseguir ler tudo aquilo que eu quero. Então, os livros de ficção que eu quero ler, eu presumo que já foram todos escritos e muita coisa eu ainda não consegui ler, como por exemplo Heródoto. Heródoto, que é o pai da história, que talvez tenha sido o fundador da ciência da história, que, segundo meu amigo Sérgio Besser, é a mãe de todas as ciências. É porque você, quando estuda química, você estuda a história da química, quando você estuda física, você estuda a história da física e assim por diante. E eu ainda não li Heródoto. As leituras que eu tenho do próprio Homero são muito incipientes, são edições compiladas, algumas, enfim. Eu tenho muitos furos no meu tecido literário. E não tenho vergonha disso não, mas eu outro dia estava fazendo umas contas e eu leio mais ou menos uns 50 livros por ano, de cabo a rabo. 50 livros eu leio todo, fora aquele livro que eu leio um trecho, um pedaço, leio na diagonal e tal. Vamos dizer que isso seja uma média que eu consiga aí desde os 10 anos de idade, que eu consiga ler aí até vamos botar até os 90. Então, de 10 para 90 são 80 anos. 80 anos lendo 50 livros por ano dá 4.000 livros. Eu tenho 8.000 livros aqui na minha casa, metade da minha biblioteca. Então, se eu não for muito cuidadoso na escolha dos livros que eu vou ler, eu estou perdendo tempo. Por isso que eu digo, eu não brigo com o livro. Quando o livro não me pega, eu pego e jogo ele, empresto pro Nando, dou pro Nando de presente e parto para outro. Com a mulher é a mesma coisa. Como se fosse, eu não como ninguém, nem que eu tenho que comer eu como. Tirando os assuntos pessoais de lado, por que eu não leio tanta literatura brasileira contemporânea? Porque eu acho que hoje os escritores novos têm as exceções. É verdade, tem as exceções. Eles se preocupam mais com a forma do que com o conteúdo. E eu acho que, na verdade, o bom escritor está preocupado com o conteúdo. Ou seja, o bom escritor é aquele que sabe contar uma boa história. Às vezes você pega aí esses escritores novos e eles têm os textos todos intrincados e tal, você espreme aquela laranja e não sai uma gota de suco. Eu sei, é preconceito, é má vontade, mas enfim, eu posso me dar esse luxo. Eu sei que eu vou ser muito injusto aqui. Eu vou começar a falar de escritores, de livros, e eu vou ser bastante injusto. Mas o que quer dizer? Paciência. Inclusive vocês, além de assinar o meu canal, darem o like, compartilharem com os amigos, não esqueçam também de mandar seus comentários e dizer quais são os livros que vocês gostam. Toca no sininho para receber as outras pensatas e aproveita e bota no seu comentário lá: eu gosto desse livro, daquele livro. De repente eu me animo aqui a comentar. Vocês podem até, de repente, me apresentar novos escritores brasileiros de ficção e, de repente, quem sabe eu me animo a ler, se vocês souberem me estimular corretamente. Bom, para começar, dizer um livro assim que, para mim, é basilar, é um livro fundamental e é um livro que me impactou muito de ficção, é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu, felizmente, sou filho temporão, meus irmãos mais velhos têm 7, 8 anos de diferença, então assim que saiu 100 Anos de Solidão, eu já li. E a história lá dos Buendia, da família Buendia, me acertou em cheio. Eu já li umas 2 ou 3 vezes os 100 Anos de Solidão, que é uma obra monumental do Gabriel Garcia Marques, deu
talvez origem, né, até a própria ficção de realismo fantástico. Depois ele escreveu O Amor no Tempo do Cólera, que também é muito bom, mas o Gabriel Garcia Marques é um cara que, por exemplo, eu leio. Continuando na literatura não em língua portuguesa, né, eu gosto muito também do Vargas Llosa. O Vargas Llosa é um excelente escritor. A Festa do Bode, né, a Farra do Bode, enfim, lá sobre a República Dominicana, é um livro espetacular. Tudo do Conversa no Catedral, tudo as memórias dele. É um grande escritor, ainda escreve também Crônicas do El País. É um cara que eu não perco. Em língua ainda estrangeira, em língua inglesa, eu gosto também, ainda contemporâneo, do Ian McEwan. Quem não conhece o Ian McEwan, ele escreveu Reparação, né, que depois deu até o filme e tal. E eu gosto da obra dele. Eu recomendaria, se você quiser conhecer o Ian McEwan, um livro chamado Sábado, sobre a história de um cirurgião, um neurocirurgião que assiste a queda de um avião. É espetacular. Agora, tem um livro dele também maravilhoso. Os livros dele são todos bons, que é Na Praia, que é a história de um casal, a lua de mel de um casal. É um livro fascinante, mas ao mesmo tempo é um livro pesadíssimo. Eu lembro, nunca vou esquecer, eu li esse livro fazendo uma viagem, voltando de Pindamonhangaba para o Rio de Janeiro. Eu estava fazendo um trabalho em Pinda e eu ia com motorista, evidentemente, né? E eu peguei e li esse livro e cheguei aqui no Rio de Janeiro chapado. Agora vamos em literatura e em língua portuguesa. Por que eu falo em língua portuguesa? Porque existem duas línguas portuguesas. O português de Portugal e o português brasileiro. Agora vamos testar o seu conhecimento. Portugal é o maior exportador mundial de... Opção A, tamancos. Opção B, piadas. Opção C, vascaínos. São distintos, são diferentes, mas ao mesmo tempo eles se encontram, eles convergem. Eu digo isso porque você pergunta, qual é o teu escritor favorito em língua portuguesa? E eu digo, você vai pensar, é Machado de Assis. Não. Essa de Queiroz. O que eu mais gosto de ler, o que mais prazer me dá, é essa de Queiroz. Os Maias, Cidade das Serras, tem muita coisa boa. Ele escreve muito bem, é português. Eu gosto da prosa dele. É um escritor do final do século XIX, início do século XX. Ah, então você não gosta do Machado de Assis? Gosto do Machado de Assis. Li muitas coisas do Machado de Assis. Eu acho, por exemplo, O Alienista é uma obra fantástica. Se você pensar no tempo e no espaço em que ele foi escrito, não é à toa que realmente, talvez o único escritor brasileiro, fora o Paulo Coelho, você pode não gostar do Paulo Coelho, eu não gosto. Eu gosto da figura do Paulo Coelho, mas dos livros dele eu não gosto. Mas que o Paulo Coelho talvez seja o escritor brasileiro mais famoso de todos os tempos, isso não resta a menor dúvida. Depois vem o Machado de Assis. Eu li a biografia dele, escrita pelo meu saudoso amigo Daniel Pisa. É um grande escritor, né? Até o Woody Allen gosta do Machado de Assis. Quem sou eu para discutir com os grandes críticos de literatura universal? Mas ele não me agrada tanto quanto essa de Queiroz. Eles são mais ou menos contemporâneos. E o Machado de Assis me incomoda uma certa coisa, que ele era um cara meio recalcado, porque ele era neto de escravos e era um cara mulato. E eu não vejo nenhum problema nisso, né? Ele tinha uma autoestima talvez um pouco baixa, ele também sofria de epilepsia, e ele teve essa história de fundar a Academia Brasileira de Letras, que eu acho uma coisa rebarbativa, rococó. Tenho muitos amigos lá, queridos amigos que são imortais da academia, até o Merval Pereira, a Rosisca, o meu querido professor Arno Velling, admiro muito eles todos, mas aquele negócio da academia eu acho... Sei lá, vai ver que um dia eu me convido para participar de um chá da academia, eu vou lá para pelo menos criticar empada, é muito boa. Eu estava falando do Machado de Assis, que fundou a Academia Brasileira de Letras, né? O patrono e fundador, cadeira número 1, mas eu gosto mais dessa de Queiroz. Um grande escritor brasileiro que eu gosto muito também, o Érico Veríssimo, o pai do Luiz Fernando Veríssimo. Quem não leu O Tempo e o Vento, a trilogia de O Tempo e o Vento, não sabe o que está perdendo. É uma saga do povo gaúcho. Esse aqui é o ponto turístico mais famoso de Porto Alegre. É o monumento ao macho gaúcho desconhecido. Loucura, né? É uma saga das histórias da fronteira, da história das serras gaúchas também. É uma história que começa lá do Rio Grande selvagem ainda, sendo desbravado e vem até os anos 60. São 3 livros maravilhosos. O Grande Capitão Rodrigo,
que dizia, chegava no bolicho e falava: eu chego e me espalho, nos pequenos do de prancha, nos grandes do detalhe. Esse é o Érico Veríssimo, que depois escreveu também Incidente Antares, um livro alegórico sobre a ditadura militar, escreveu já nos anos 70, e também as memórias dele, Solo de Clavineta, em 2 volumes, belíssima leitura. Eu estou falando até de uns livros que eu aconselharia para vocês aqui, para vocês lerem nesses momentos de pandemia, leituras para distrair um pouco a mente, a cabeça, dessas coisas todas, dessas mudanças do mundo, dessas coisas que o Marcelo fica pensando nas suas pensatas de tecnologia, de mudanças. Vamos ler coisas mais leves. Agora me ocorre até os livros que eu li, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, né? Isso tudo li na infância, né? Moby Dick, do Herman Melville. Tô dando dica de livro de montão boa aí, né? Huckleberry Finn, de Mark Twain, Tom Sawyer, de Mark Twain. Aliás, Mark Twain é um escritor incrível, 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 incrível. O Mark Twain talvez seja assim, o primeiro escritor pop. O cara que percorria o mundo fazendo conferências, contando histórias, e vale a pena ler as obras do Mark Twain. Mas vamos continuar aqui. Outro que eu gosto e recomendo é o nordestino, se não me engano, é paraibano, José Lins do Rego, que escreveu O Menino de Engenho. O José Lins do Rego. Outro incrível também, que eu gosto das crônicas principalmente, Nelson Rodrigues. A vida como ela é, sim, e daí? Inspirado na obra de Nelson Ned, o maior dramaturgo do teatro brasileiro. Cabra Vadia. O Nelson Rodrigues, que teve recentemente a Companhia das Letras, reeditou toda a obra dele. É um escritor fantástico que muito me agrada. Outro escritor que eu também gosto, e eu só fui aprender a gostar dele aos 50 anos de idade. Eu tentei várias vezes ler e não consegui, que foi o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Talvez você precise, para ler esse livro, de uma certa maturidade, porque o melhor desse livro, até eu vou agora me contradizer, né? É a prosódia, é a forma. O conteúdo não é tão importante quanto a forma de falar do pessoal lá do sertão, que o Guimarães Rosa conseguiu apreender aquilo com tanta propriedade e conseguiu colocar aquilo no papel. Eu acho engraçado que Grande Sertão Veredas é um livro que eu acho absolutamente intraduzível, impossível de traduzir. No entanto, existem edições até em alemão. Vai acreditar. Outro escritor interessante, que eu gostava mais quando eu era adolescente, era o Jorge Amado. Jorge Amado, que era comunista e tal. Dona Flor e seus 2 maridos, Velhos Marinheiros. Tem um livro horroroso que é O Cavaleiro da Esperança, que é uma biografia do Luiz Carlos Prestes, que é um horror. O Jorge Amado, ele tem realmente o seu valor, principalmente quando você quer fazer uma leitura assim, mais relaxada, uma coisa mais tranquila, mais sossegada. Eu esqueci aqui de citar, eu falei do Ian McEwan, né, dos meus estrangeiros. Tenho mais 2 aqui que eu queria citar também, que é o Paul Auster. Qualquer livro dele é imperdível. Acho que são pequenas histórias. Trilogias de Nova York. É que às vezes eu leio ele em inglês, às vezes eu leio em português. Junto com ele o Philip Roth. Tipo assim, qualquer livro. Paul Auster e Philip Roth, qualquer livro, bota na veia que, porra, vai fazer bem à saúde. Tem um que eu acho curioso, minhas filhas gostam muito, que é o Ken Follett, que escreveu Os Pilares da Terra. Ele escreve uns livros assim que são ótimos para ler nesses tempos de pandemia, porque eles contam a história da humanidade através de famílias, personagens. É muito gostoso de ler, faz bem à cabeça, faz bem à mente. Voltando à literatura, poesia é um negócio à parte. Quem é que aí nunca escreveu sua poesia, né? Quem é que não cometeu sua poesia? Eu mesmo escrevia muita poesia, principalmente na adolescência. Eu, felizmente, estudei numa escola muito boa, o Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro, que tinha aula de português, literatura e português gramática. A escola não tinha uma carteira igual, a escola estava caindo aos pedaços, mas os professores eram de primeiríssima, de todas as matérias. E de português,
não podia deixar de ser a professora Emília, de saudosa lembrança, professor Edgardo, também de saudosa, como eles me ensinaram a apreciar a literatura e apreciar a poesia. A poesia começa com Luís de Camões, que é o pai da língua portuguesa, né? Luís de Camões, se você não leu, leia, porque é papa fina, é coisa refinada. Voltando assim à poesia mais moderna, o grande poeta para mim, em língua portuguesa, é o português nascido na África do Sul, o Fernando Pessoa. Todo mundo já ouviu em algum momento Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Isso é Fernando Pessoa, todo mundo sabe. Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu gosto muito de uma poesia dele chamada O Padrão. Eu vou ler aqui depois, no final, mas para inserir aqui no meio, que eu acho que a poesia da minha vida, eu vou ler explicado para você. Poesia, cara, todo mundo deve fazer, escrever, mas não deve ficar mostrando para todo mundo, não. Eu costumo dizer que fazer poesia, escrever de uma maneira geral, principalmente fazer poesia, é para poucos. Mas todo mundo deve tentar para si. Você não escreve para os outros, você escreve para você. Poesia também, você não faz para os outros, você faz para você. Agora, se você quiser fazer para os outros, você tem que ser realmente muito rigoroso. Porque é igual tocar violão, todo mundo toca violão mal. Tocar violão bem, como o meu amigo Nando Chagas ali, o popular Lady Zu, aí é outra história. Você tem que saber compor, né? Você tem que saber harmonia, você tem que realmente ter uma veia artística. Para ser poeta, cara, para ser poeta você é alguma coisa entre o ser humano e o divino. Você tem que ter um conhecimento, um domínio, uma sensibilidade que é difícil de encontrar. Por isso que eu digo, todo mundo deve escrever poesia. Assim como todo mundo deve fumar charuto e também deve fazer cocô. Fumar charuto dá muito prazer. Fazer cocô também alivia, né, a alma. Mas são coisas que você não faz na frente de todo mundo. Fumar charuto na frente dos outros incomoda. Fazer cocô é a mesma coisa. Poesia é por aí também. A não ser que realmente você seja um poeta. Como, por exemplo, a contemporânea do Reinaldo, do Cacete Planeta, lá no Colégio de Aplicação, Ana Cristina César, grande poetisa. E da minha época, a Débora Danovski, que acho que nem mais faz poesia, ela se tornou uma grande cientista social, mas eu lembro da minha época do Colégio de Aplicação, porque no Colégio de Aplicação a gente fazia saraus, incentivado a escrever poesias, e os professores, os melhores, eles organizavam saraus aos sábados e a gente cantava músicas, declamava, compunha, tinha uma coisa artística. Eu diria modestamente que eu fiz algumas coisas realmente apresentáveis, mas eu acho que nunca cheguei aos pés dos poetas que eu mais admiro, como já disse Fernando Pessoa, mas também Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se permaneço ou se... Não, agora não lembro. Você vê, né? Quando você lembra das poesias, quando elas te falam ao coração, você pega lá no livro e dá uma olhadinha. Outro que eu gosto muito é Mário Quintana. Mário Quintana, poeta gaúcho. Aqueles que me detestam passarão. Eu, passarinho. O Mário Quintana morreu muito velhinho, ele morava sozinho, dizem que morreu virgem. O Manuel Bandeira, que também é outro grande poeta, também parece que morreu virgem. E morreu bem velhinho também. Morava sozinho num hotel em Porto Alegre. A poesia do Mário Quintana é preciosa. Carlos Drummond de Andrade. Se a máquina do tempo nos tritura, por outro lado, ela nos renova, gerando em cada criatura que traz do infinito a boa nova. Bonito, né? Carlos Drummond de Andrade. E tem também o meu conterrâneo, pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, curitibano, paranaense, filho de negra, um polaco, o Paulo Leminski, poeta, publicitário, judoca, um sujeito muito louco, muito brilhante, que morreu muito jovem, mas que foi talvez um dos grandes poetas brasileiros de todos os tempos. Caprichos e Relaxos, vale. Eu li toda a obra do Paulo Leminski,
um poeta de grande inventividade, de grande criatividade. Inclusive foi ele que teve a ousadia, junto com o Milor Fernandes, desenvolver a técnica do haikai, que é uma técnica japonesa de fazer poesia. Outro poeta que eu gosto muito, poeta português, gay do século passado, é o Antônio Boto, que ele tem uma poesia que eu acho fantástica, uma poesia chama-se Inédito, diz o seguinte: nunca te foram ao cu, nem nas perninhas, aposto. Mas um homem como tu, lavadinho todo nu, gosto. Sem ter pentelho nenhum, com certeza não desgosto. Até gosto, mas gosto mais de fedelhos. Vou-lhes ao cu, dou-lhes conselho, enfim, gosto. Isso é uma obra genial de Antônio Boto. Recomendo vocês conhecerem a poesia deste fantástico poeta português. E agora, para encerrar, eu vou declamar aqui para vocês o Padrão de Fernando Pessoa. É a poesia da minha vida, que eu acho linda. E que vocês são muito burros, eu vou explicar mais ou menos. Então, o Padrão, a poesia que eu mais gosto, de Fernando Pessoa. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha parte feita. O por fazer é só com Deus. E no imenso e possível oceano ensinam essas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. Bonito, né? Então, o padrão era aquela pedra lavrada que os portugueses levavam nos navios, nas caravelas, até como contrapeso, né? E que eles encontravam a pedra, que tinha o símbolo do rei de Portugal, e deixavam essa pedra lá para marcar que havia estado lá, que aquilo ali era conquista portuguesa. E isso chamava-se padrão. Então, aqui fala a história, né, de Diogo Cão, que era um navegador judeu. Ele fala: o esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei esse padrão ao pé do areal moreno, ou seja, de uma praia nordestina, provavelmente no Rio Grande do Norte, e para diante naveguei. A alma divina e a obra imperfeita. Esse padrão, essa pedra, ensina ao vento e aos céus que da obra ousada é minha parte feita. Está lá o marco. E por fazer é só com Deus. E no imenso e possível oceano ensinam essas quinas que aqui vês. Quer dizer, aquelas quinas, né? O padrão era um retângulo, né, que você colocava, enterrado na areia. Então aquelas quinas ensinavam o seguinte, que o mar com fim será grego ou romano. Qual é o mar com fim? É o Mediterrâneo, é o mar fechado. Mas o mar sem fim, o mar aberto, o Atlântico, o Pacífico, esse não. O mar sem fim é português. E a cruz alto diz o que me há na alma, né? A cruz que marcava as caravelas portuguesas, né? E faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus a eterna calma, ou seja, a morte, o porto derradeiro, o porto sempre por achar, ou seja, é incansável a conquista, é incansável a luta, é incansável e interminável a febre no homem por novas descobertas, pelo conhecimento, só com a morte. Poesia. Não se esqueça de assinar o meu canal, recomendar aos amigos, aos inimigos, dar o seu like, né, que é para a gente poder disseminar mais esse canal, mandar seu comentário, que eu gosto de ler os comentários, responder alguns, os que eu acho mais interessantes, e me perseguir aí no TikTok, no WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, enfim, no Twitter, onde eu estou em todas elas. Não se esqueça de mim. E um beijo e um queijo. Tchau.